O negócio é o seguinte: o Flamengo venceu o Vitória no Barradão 2-1. Arrascaeta fez o gol do Flamengo, o Vitória empatou e no finalzinho Carlinhos fez o gol. Aliás, o Carlinhos já tinha feito o gol contra o Atlético Mineiro e voltou a fazer um gol importante, o gol da vitória do Flamengo. Carlinhos está indo muito bem. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: quem deu o passe decisivo, a assistência para Carlinhos fazer o gol da vitória do Flamengo, importantíssima, mais 3 pontos na briga firme pelo Campeonato Brasileiro, apesar de não estar jogando nada. O último jogo bom do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Quem deu o passe decisivo? Gabigol. Vocês repararam que nos últimos jogos, Gabriel Barbosa, que ainda está longe de ser aquele Gabigol que todo mundo conheceu, que surgiu no Santos e que brilhou intensamente no Flamengo e que sumiu a partir do final de 2022, ele está voltando a ser um jogador participativo. Durante todo o ano de 2023, Gabriel Barbosa era um jogador a menos. Ele, quando entrava em campo, ele não acrescentava nada, ele não conseguia se movimentar, ele tropeçava na bola e só aparecia no noticiário fora de campo. De uns tempos para cá, pouco tempo, ele tem entrado bem nos jogos. Ele entrou bem no jogo contra o Fortaleza, se movimentando bastante. Inclusive teve um gol anulado. Ele entrou bem no jogo contra o Criciúma, fez o gol de pênalti, que deu a vitória ao Flamengo. E ele hoje entrou numa pilha, entrou ligado. O Flamengo no marasmo, o Flamengo morto em campo, ele entrou e colocou o dedo na tomada e deu uma incendiada. Entrou com muita raça, com muita disposição. E decidiu o jogo, porque ele deu a bola para Carlinhos fazer o gol da vitória. E isso tudo me leva à seguinte opinião: o Landim está certo nessa história de Gabigol, Flamengo, renovação de contrato. Porque vocês podem reparar, minha gente, a partir do momento que Landim foi ao podcast Fala João, que eu perguntei para ele sobre Gabigol. Será que a história dele vai terminar agora no dia 31 de dezembro, presidente? E ele respondeu: só depende dele. Gabigol tem uma proposta de renovação de contrato de 1 ano e 50% do aumento de salário. No dia seguinte, o empresário dele liga para o Sport TV, pede para entrar no ar e fala que ele estava trabalhando para Gabriel sair do Flamengo, que era um absurdo o que estava acontecendo. Pois bem, ele ficou fora de 2 partidas. Exatamente para que surgisse uma negociação, mas nada aconteceu. Ele voltou. E a partir daí, ele voltou diferente. Eu não estou dizendo que ele voltou a ser o Gabigol, que a gente conhece. Mas ele dá sinais de que ele está voltando. E tudo isso por causa desta situação. Ele está visivelmente incomodado. Após o jogo com o Criciúma, ele declarou para o repórter da TV que não trataram direito um ídolo, que ele
não podia ser tratado daquela forma. Mas aí o Flamengo acha, através do presidente Rodolfo Landim, que um ídolo do Flamengo também não poderia se comportar da forma que ele se comportou durante 1 ano e meio e também não poderia cair tanto de rendimento como ele caiu. Tem os dois lados da história. Ele foi cutucado. Mexeram com ele. Gabriel, ele tem uma identificação enorme com o Flamengo. Se depender dele, ele quer ficar no Flamengo. Ele quer renovar o contrato com o Flamengo. Só que esta condição imposta pelo Flamengo não agrada ao Gabriel nem ao empresário dele. É óbvio que outros empresários, outros clubes apareceram interessados no Gabigol. Evidente, Gabigol tem mercado. O pessoal fala muito mal dele, mas ele é o tipo do jogador que todo mundo gostaria de ter no seu time. Quando tem, começa a achar, olha, o Gabigol aí, ele é um cara, isso, aquilo. Pois é, isso tudo mexeu com ele. Ele foi provocado. Ele está irado. E ele começa a dar resultado em campo de novo. No sábado, ele decidiu o jogo batendo um pênalti, numa pressão absurda, bateu e fez. Vitória do Flamengo. Hoje ele entra, dá um passe, que por sinal belíssimo, hein? Indecente o passe que ele deu. Que bolão para o Carlinhos. Gol do Flamengo, vitória do Flamengo. Ele voltou a participar, a ser decisivo. Tite, que muitos falam, e com razão, que não tem o Gabriel com a sua prioridade e preferência, está dando oportunidade para ele. Ele está jogando. E a partir do momento que se viu desafiado e saiu da zona de conforto, Gabriel Barbosa acordou. Então, tudo isso me leva a crer que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está agindo corretamente nessa história de Gabriel Barbosa. Está dando resultado. Porque é o seguinte, minha gente. Vai renovar com um cara pelo que ele fez no passado. Não. Vai renovar por uma condição melhor se nos próximos 5 meses ele apresentar algo melhor. Ele precisa voltar a apresentar algo compatível dentro de campo para exigir uma renovação de contrato melhor. Aí vão falar, mas o Bruno Henrique renovou por 3 anos, ganhando baita aumento. Bruno Henrique não tem nada a ver com o Gabigol. Bruno Henrique é outro perfil, é tão importante e tão ídolo quanto o Gabigol, vem de uma lesão gravíssima e deu mesmo assim mais retorno do que o Gabriel quando esteve em campo nos últimos 18 meses. Então, Gabriel Barbosa está muito claro. Ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. Dependendo do que ele fizer em campo, ele pode ganhar uma proposta melhor do Flamengo. Um contrato de 2 anos, ou até mais, com um aumento maior, mas depende disso. Ele está mostrando serviço agora. Vem aí jogos com o Palmeiras, que é um clube interessado nele, que muitos falaram que ele assinou um pré-contrato. Não assinou, mas o Palmeiras fez proposta. Vem aí jogos importantíssimos contra o Palmeiras. E se ele decidir contra o Palmeiras? E se ele desequilibrar contra o Palmeiras? Vem aí Libertadores da América, que ele conhece muito bem, contra o Bolívar. E se ele decidir esses jogos? E se ele continuar entrando bem e sendo importante? Não há a menor dúvida que o presidente Landim e o clube mudarão de postura completamente. Só depende dele.
Esse é o recado do Landim e que o tempo está mostrando que ele está correto. Trouxe o Tite lá atrás, já foi uma forma de incomodar, porque Tite e Gabigol já tinham aquela desavença e tal. Para sentir assim, pô, eu não sou mais o rei da cocada preta aqui dentro. A coisa tá feia para mim. Ele veio errando, apanhando, caiu muito de produção, virou um jogador totalmente à margem, até que chega a entrevista e Landim fala: a proposta está feita, só depende dele. 1 ano de contrato e 50% de aumento no salário. Ele acordou. Ele ficou puto. É isso. Falando português bem claro. Só depende dele. Landim está certo nessa história. Ele pode até sair para outro clube. Pode. Pode assinar com outro clube, pode querendo renovar com o Flamengo. Mas ele pode, caso saia, terminar de maneira ainda mais brilhante a sua brilhante história no Flamengo. Ajudando o Flamengo a ganhar títulos importantes, e ele sendo importante. Então, caso ele saia, que eu não acredito, se a performance dele melhorar, acho que ele vai ficar, porque é um desejo dele ficar, e também o clube aguarda uma melhora dele. Se isso acontecer nos próximos 5 meses, essa história pode ter um final completamente diferente do que se imagina. E os capítulos decisivos estão acontecendo. Jogo com Criciúma, jogo com Vitória, domingo tem Atlético Goianiense, depois vem 3 jogos com Palmeiras, depois vem Bolívar. Galera, tudo isso vai pesar nessa história Gabigol-Flamengo. Se ele fica ou se ele vai embora. Só depende dele. Frase de Rodolfo Landim no podcast Fala João. Essa é a minha opinião. Concorda comigo? Hein? Acho que o Landim tá certo, hein? Tá fazendo o homem acordar de novo. E aí? Participe.